como as pessoas estão quebrando de verdade. Muito diferente da história que é contada por todos os vendedores de curso que vocês conhecem. Por que eu considero importante fazer esse vídeo aqui, sem ficar com implicância com ninguém, sem tentar denegrir a imagem de ninguém? Eu quero mostrar para vocês uma coisa que me perguntam muito no PV, muito no Discord, e que a gente lá no Discord às vezes tem a oportunidade de mostrar, e eu vou narrar uns fatos para vocês aqui, só que poupando nomes, mas eu quero que vocês vejam de fato como o mercado é e como ele é real, não tão docinho, não tão conto de fadas, como as pessoas que vendem seus cursos estão aí apregoando, beleza? Para começar, pessoal, vocês podem perceber que eu tinha mostrado para o pessoal lá sobre esse Runway. Esse Runway, para quem não sabe, ele foi líder daquelas rodadas de airdrop da Blur. Esse cara, só naquele airdrop da Blur lá, eu acredito que ele tenha ganhado mais de 8 a 9 milhões de dólares. Então só ali estamos falando de cerca de 50 a 60 milhões de reais, se você considerar a cotação de 6,20, 6,26 até, né, que bateu. Então ele é um criador de conteúdo muito conhecido a nível mundial, com mais de 43 mil seguidores no Twitter. Para Twitter isso é uma quantidade gigante. E lá no dia 3 de fevereiro ele fez a seguinte mensagem, uma mensagem de despedida do mercado por um acontecido muito triste, né, que aconteceu com ele lá, que foi: não esperava que as coisas fossem assim, mas fui totalmente liquidado ontem durante o despejo maciço. Meu gerenciamento de risco não era o que deveria ter sido, então perdi tudo. Absolutamente devastado pelo que aconteceu, mas é o que é. Minha jornada cripto termina aqui para mim. Então ele tirou alguns posts dele, os últimos aí, ó, tá lá, post de 2024, e ele realmente não postou mais, e ele fez o seu desligamento do mercado após uma grande liquidação. Liquidação essa que estima-se que tenha ido também mais de 300 a 400 Ethereums. Então, imagina-se que ele tenha sido liquidado aí em cerca de uns 100 milhões de reais aí, nesse sentido mais ou menos. Em dólar, vamos falar que uns 15 a 20 milhões de dólares ali é o que ele teria tido de liquidação, perdendo todo o trabalho que ele já tinha realizado, né? Isso, obviamente, ele estava operando em mercado de futuros, então ele estava fazendo os seus long short, que virou muito moda agora. Então tem gente que fala aí que faz milhões no mercado com alavancagem, e tem gente que fala que faz isso por semana, milhões por semana. Obviamente isso aí não acontece. E quando você tem uma pessoa que você julga ter acertado, porque a propaganda do acerto ela está muito evidente na sua frente, notoriamente, se você pegar o histórico dessa pessoa, ela está falando de diversas hipóteses em vários momentos. Então é como se a pessoa pegasse 500 realidades e colocasse todas elas, e no momento que uma dessas realidades foram acertadas, ela vai lá, pinça aquela previsão, coloca na tela e fala: tá vendo? Dia tal eu falei sobre isso. E não interessa se você acertou o início do ano, ou o início do mês, ou o próprio mês, mas o interessante também é você pegar de outubro, novembro do ano passado, nós estamos falando que nós estamos em março aqui, se a pessoa fez uma previsão que de lá até aqui ela tenha acertado, ela pode pegar aquilo e colocar na sua tela. Por que eu estou falando disso? Aliado ao caso aqui do Runway. Ele não era um desses caras, ele não estava vendendo curso aparentemente, então ele realmente estava tendo ali um bom engajamento. A Blur foi a concorrente da OpenSea, né? Então ele foi o líder daqueles airdrops lá, e ele foi um dos caras que estourou. Então se teve um airdrop que estourou ali, foi aquele, um dos airdrops que estouraram, e ele era líderzão lá, o cara muito ferinha lá e tal, e tinha uma comunidade também online que seguia para dar ali os devidos referros do cara. Nada contra, tá tudo certo, mas ele não era desses caras, desses vendedores que vendem ilusões. Então é importante que vocês vejam o contraste da realidade da pessoa que sentiu na pele o negócio com a realidade exposta por vendedores de curso, e vocês tirem a própria conclusão de vocês. Outro post no Twitter que me chamou muita atenção aqui também foi dessa menina aqui, ó, a Refúgio Bitcoin. Ela fez um post aqui, ó, que é esse aqui, foi dia 9 de março, ou seja, 2 dias atrás, falando que a última alavancada dela é em 80,8K. Obviamente desesperada ali, porque ela tá falando aqui, ó, com o que me restava de fôlego, agora tá na mão de Deus. Quer dizer, olha o tipo de operação que uma pessoa vai fazer, tá nas mãos de Deus. Mas é a realidade das pessoas que estão com o pé no chão aqui. Não que a postura dela seja uma postura acertada, só que assim, não é uma vendedora de curso. Só que ela está totalmente perdida em gerenciamento, não tem nada disso, e está acreditando, porque certamente tem gente também trabalhando com alavancagem no mercado aí e dando certezas que dá para lucrar com isso no meio de toda essa manipulação que acontece por meio de corretoras e tudo mais.
Mas aí ela vai lá e alavanca, e ela ainda fala que é uma alavancagem, eu até não entendi muito bem isso, que seria uma alavancagem muito arriscada, e ela está com um ponto de liquidação só em 45,8K. Então está sendo uma alavancagem até fraca, mas ela está colocando os últimos recursos dela nisso, porque ela está acreditando certamente também em alguém, ou está tendo alguma visão de mercado aí, que eu não sei de onde ela está tirando isso, e está num prejuízo absurdo, está prestes a ser liquidada, e está falando que a última esperança dela é ela se alavancar em 80,8K. Aqui ela está fazendo um long, então ela quer que o preço suba. Se o preço despencar, se o Bitcoin decidir cair muito, ela vai ser liquidada. Ela pode dar sorte ou pode dar azar nisso aí, mas virou um cassino, uma loteria para ela, um cassino no pior sentido do cassino, né? Aquela coisa impensada. E aí você vê os comentários do pessoal aqui, ó, nesse caso é só depositar mais garantia, confere? Sim, se eu quiser alavancar mais, depositaria mais garantia para não passar de um X. Rapaz, qual a sua liquidação? Aí ela fala aqui, o cara perguntando, tamanho da naba, já é um prejuízo de 16 mil dólares, olha só. Então agora tá na mão de Deus aqui, o sujeito já não sente mais nada. Realmente, já virou uma coisa inconsequente, totalmente maluca. Mais uma visão para vocês do que é a realidade do mercado, né? Exposto aqui também pela Refúgio, pela menina ali, espero que ela tenha sorte nisso aí, para os vendedores de curso, que estão falando, que estão lucrando, livre, leve e soltos, sendo que ganham 1 milhão por mês, ou meio milhão por mês, ou 1 milhão por mês, somente com grupos de inscritos, ou com cursos também, que vendem cursos caros, que batem lá 5, 10 milhões de reais de venda, e a pessoa certamente, nessas supostas oportunidades de mercado, elas podem entrar e pegar. Obviamente, se você está capitalizado e tem uma entrada de dinheiro pelo seu trabalho, aí é trabalho, né? Aí não seria as operações do mercado financeiro. Você está trabalhando, você está, mesmo que seja um trabalho de enganar as pessoas ali, porque vira e mexe está acontecendo essas enganações, um tipo de trabalho que fique claro que eu não aprovo, mas aí, meu amigo, é você com Deus, você com a sua consciência. O fato é que essa grana não vem do mercado, essa grana vem de venda de cursos, venda de grupos especiais, e é o que está acontecendo. Estou mostrando para vocês a realidade e o conto de fadas, para vocês identificarem aonde está a realidade do mercado. O Avelino Morgante, que é muito crítico do Bitcoin, né? Ele está fazendo uma série agora dizendo que o Bitcoin não é reserva de valor, e nisso nós temos que concordar um pouco, porque se você tinha o Bitcoin como reserva de valor em 110 mil dólares e agora ele está em 80 mil dólares, você não consegue estar reservando valores ali, você está na volatilidade. O que não quer dizer que o Bitcoin seja ruim, estou dizendo que nesse sentido ele estaria mais ou menos certo. Mas aí respeito a opinião de cada pessoa, né? Então, beleza. E ele fala aqui, né, fazendo uma crítica, obviamente ele está bastante crítico do Bitcoin, talvez ele é um cara... ele também é um cara que vendeu o Bitcoin um pouco cedo demais, né? Então ele às vezes é um pouco sentido com o Bitcoin, o pessoal sente isso nele também. Mas também não tem problema, ele tá meio que certo também no que ele tá falando, né? E ele posta esse Cryptolau, é um carinha aí que é meio polêmico no Twitter ali, aí ele foi dia 10 agora, ou seja, foi ontem isso. Estou tão ferido que minha vontade é pular fora assim que voltar para o meu ponto de entrada. Entrei com aproximadamente 420k. Não ousem estarem desembarcados e cuidado com os ex-BBBs. E aí, beleza. E ele está falando aqui que ele colocou 420 mil e está com 100 mil de patrimônio agora. Ou seja, ele perdeu ali 320 mil reais ali numa simples aplicação. Porque também teve alguma crença aí no mercado em relação à subida do Bitcoin. E não só o Bitcoin, como as altcoins também, eu não sei os ativos que ele entrou, né? Então, não estou falando aqui que ele entrou só em Bitcoin, mas como o Bitcoin cai e derruba o mercado como um todo, né? As altcoins, então, elas têm praticamente uma pernada muito maior que a do Bitcoin. Ele certamente entrou em muitas altcoins e ele teve um prejuízo aí, se ele fosse realizar agora, porque não é prejuízo enquanto não se realiza, de 320 mil reais. Tem até um cara falando aqui, ó, falou bosta, o cara não investiu em Bitcoin. Pois é, ele não investiu em Bitcoin. Talvez ele tenha investido em altcoin, né? Por isso que eu já estou falando aqui, não foi só em Bitcoin. Mas de fato você está vendo aqui como a realidade é dura, né? Não é aquelas mil maravilhas que vocês veem aí nas vendas de curso. Aí vem esse tubarão WLead aqui e ele vem e traz aqui esse depoimento do cara que foi enganado com o curso da Hotmart, beleza. E ele tem um canal aqui que ele expõe ali os especialistas, né, do mercado, falando que o Bitcoin vai para tal lugar.
cada um vendendo seu cursinho, aqui outro cara aqui, ele, né, tem uma pegada aqui de ficar expondo esses caras e tal. Então vocês vão encontrar vários relatos desses no Twitter, né? Vocês vão ver pessoas quebrando de verdade e tendo as suas decepções, enquanto você tem um conto de fadas do lado, mas você tem a realidade do outro lado batendo pesado. Olha, eu não fico expondo nomes aqui, mas eu mostrei a farsa dos principais vendedores de curso de DeFi do Brasil outro dia, né? Teve inclusive um vídeo de um desses caras que foi lançado no momento exato, e a gente pegou lá em cerca de meia hora o vídeo e a gente foi ver uma comparação do cara, porque o cara tava mostrando ganhos ali em 180 dias no DeFi, em 90 dias, em 30 dias e até em 7 dias. E a gente foi pegar, e na hora que eu peguei, cara, eu peguei o vídeo e falei, pessoal, vamos dar uma olhada junto? Abri o vídeo com todo mundo, junto, ao vivo, eu fiz uma transmissão pro pessoal, falei, vamos ver aqui? Então, por exemplo, um investimento lá que estava dando 45%, olha só, o nosso curso está aberto às vagas aí, que eu não sei que tem, e a última vaga, a última turma, né? E olha só, em 45 dias nós tivemos aqui 30%, aí o outro lá, aqui ó, em 90 dias nós tivemos 45% nessa pool aqui de liquidez. Só que quando você ia pegar, por exemplo, uma pool de liquidez que tivesse a 90 dias ali e ela tivesse dado, sei lá, 45% a 50%, se você fosse pegar o ativo daquela pool de liquidez, o principal ali, e você pegasse somente o ativo, se tivesse, por exemplo, 50%, se você tivesse só comprado o ativo e tivesse guardado, ele teria ganho 60%. E a gente fez isso, cara, em 180 dias, a gente fez isso em 100 dias, em 90 dias, em 30 dias, e tinha uma pool, inclusive, que era de 4 dias. Em todas elas, o simples hold das moedas, ou seja, você comprar a moeda e segurar a moeda, ganhou de todas as pools de liquidez. Então significa que todas as pools de liquidez ali, elas não estavam lucrativas como estavam prometendo. Elas estavam menos lucrativas que você comprar o ativo e deixar o ativo parado. Ou seja, um aparente lucro que não estava acontecendo. Para não ficar implicando o vídeo todo, nós pegamos as 5, 6 primeiras pools, todas elas, em todas. Pergunta o pessoal aí, o pessoal que estava no Discord, inclusive, deixa o comentário aí, né? O Discord é aberto para todo mundo. Em todas, o simples hold ganhou. Ou seja, você está tendo enganação no mercado, atrás de enganação. Você tem pessoas que falavam que não fazia airdrop e de repente é hackeado fazendo airdrop. Você tem pessoas que são liquidadas em 2, 3 milhões de reais numa alavancagem desastrada e não contam, mas estão vendendo um curso que vai meter 5 milhões no bolso e vai pagar todo o prejuízo. Inclusive, na verdade, nem precisaria do curso, porque apenas o grupo de membros já lhes garante pelo menos R$500 mil por mês. Então, lá dentro do meu grupo do Discord, eu já tive a oportunidade, não de desmascarar, porque eu não quero saber dessas pessoas, mas mostrar para as pessoas que estão nos seguindo, com a base na honestidade, que as coisas não são tão boas assim como parecem ser e que as pessoas estão sendo assim intencionalmente enganadas no mercado pelo fato de elas serem grandes clientes possíveis, né? Potenciais clientes de pessoas que precisam enriquecer e não estão conseguindo de fato fazer dinheiro no mercado. Então a realidade do mercado é essa. Então vocês vão perguntar, poxa, Antares, então não tem ninguém ganhando dinheiro no mercado? Não tem, gente, tem, mas as pessoas que ganham dinheiro no mercado são de maneira muito diferente. Elas gerenciam o seu capital, elas fazem um caminho diferente, ninguém conta para vocês, ninguém fala para vocês dessa encheção de saco que eu venho trazendo, que é o sistema do autopagamento. Você gerenciar suas rendas para que você tenha uma parte em reserva financeira, uma parte em investimento de ativos. Aí sim você vai pegar uma parte que é um percentual até grande para investir em ativos, mas também criando a sua reserva aqui, e uma parte inclusive para você deixar mais em risco em operações até de renda ativa, como a gente faz, eu opero 2 mercados. Então todas as pessoas podem fazer, de forma que aquilo que já foi colocado do autopagamento para cumprir a parte bacana do estudo ali do autopagamento na educação financeira, essa parte lhe garante você estar no risco com outra partezinha menor. Então o mundo da suposta prosperidade no mercado cripto, ele é ilusório. Então eu não tenho problema nenhum em falar com vocês que os meus ganhos que eu tive lá em 2021, que foram os ganhos mais massivos que eu já tive na minha vida assim, em relação ao mercado cripto, que a gente pegou aquele hype absurdo das altcoins, do GameFi 1.0, do DeFi 1.0, grande parte do que aconteceu foi sorte. Eu não tenho problema em falar isso, em tirar um pouco o mérito de mim e falar a verdade para vocês.
Uma outra parte, obviamente, agradeço a Deus por eu estar estudando educação financeira e conseguir reter o capital que eu ganhei com base nessa sorte. E aí sim vem a competência, é a parte de você gerenciar o seu capital, mas você tem uma humildade diante do mercado. Eu não estou falando que eu sou humildão, mas dizer para as pessoas que tudo não passa de uma especulação. Vocês estão vendo a frase aqui, ó, que está na cabeceira do meu canal. Aqui, ó, eu tenho aqui o meu nome, Antares Especulador. Especulador segundo os especuladores suíços, que é a filosofia financeira pela qual eu me guio, né? Hoje está virando moda falar de axiomas de Zurique, mas ninguém leu o que está ali dentro. Mas olha só, aqui nós temos uma frase atribuída aos especuladores suíços, ao Gerald Loeb: todo investimento é uma especulação. A diferença é que alguns admitem isso e outros não. Então, de fato, eu quero mostrar para vocês que nós estamos apostando, jogando, especulando no mercado. Nós não estamos tendo certeza de nada. Todas as pessoas que querem vender esse conto de fadas de que o mercado é uma fonte infinita de dinheiro fácil, elas estão te enganando e têm interesses muito claros nisso, né? Então, que todos fiquemos ligados. Eu não quero fazer um vídeo mais longo que esse, porque eu também não quero ficar implicante aqui, mas espero que esse vídeo fique gravado na memória de vocês, para que vocês fiquem espertos ao longo da jornada cripto de vocês aí. E sucesso, muita sorte, Deus abençoe a vida de todo mundo. Abraço e até o próximo vídeo.